O VetSmart é a plataforma mais completa para os médicos veterinários. Nosso prontuário totalmente digital e gratuito conta com inúmeras funcionalidades que facilitam sua rotina. Temos cadastro facilitado do pet e do tutor, histórico de atendimento, lembretes automáticos de vacina, prescrição totalmente digital, calculadora de dosagem, lojinha online e até bulário com mais de 4.000 produtos para consultar durante a rotina. Você pode acessar pelo computador ou celular por meio dos aplicativos para CG, cães e gatos, ou BE, bovinos e equinos. É rápido e simples de se cadastrar. Não deixe de usar essa ferramenta no seu dia a dia. Boa noite, meu nome é Marta Blacola, vou falar para vocês de um tema apaixonante, que é a identificação animal associada às novas tecnologias. Vamos começar com um contexto histórico, a nossa história com identificação, depois entender um pouquinho mais por que a gente usa o microchip para identificação, principalmente em animais de companhia, nos nossos pets. Como é que ele funciona, o que tem dentro de um microchip, né, que faz ele ser considerado, né, a melhor forma de identificação. Depois a gente vai ver um pouquinho sobre os nossos produtos, como que a gente usa, né, como que a gente implanta, como que a gente escaneia, e qual que é a segurança de estar usando esses microchips. Então, como é que começou a nossa história? Ela começou entre um fazendeiro de leite, né, e ele era amigo de uma fábrica de plásticos, né, do dono da fábrica de plásticos, e na época era muito comum usar a identificação de metal na orelha dos animais, e inflamava, e uma coisa que incomodava os animais, não tinha tão bons resultados. E aí, juntos, eles falaram, por que a gente não testa um brinco de plástico, né? E foi a primeira coisa que eles tentaram, um brinco de plástico, né? Que ele consegue mover a volta toda da orelha, não fica preso como ficava o metal, e isso deu muito certo. E aí, com isso, a Allflex, né, que é a empresa onde tudo começou, se expandiu pelo mundo inteiro com os brincos visuais. Dos brincos visuais, a tecnologia foi evoluindo, se passou para o brinco eletrônico, que é o que a gente vê aqui, né, nessa vaca com esse brinco eletrônico, que é muito semelhante ao microchip, mas a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. O sucesso foi tanto que esse crescimento global foi por todas as espécies, e isso tanto dos brincos visuais como dos brincos eletrônicos. Então, a gente vê isso nos mais variados animais. Aqui a gente tem os animais de produção, animais domésticos, mas até animais selvagens também, muitas vezes são identificados com nossos produtos. Um outro exemplo, o microchip, que passou a ser mais um passo, né, nessa tecnologia, ele é usado em cavalos extensivamente por todo o mundo, facilitando a administração e a rotina desses casos, né? Então, muitas vezes tem um leilão, aí nesse leilão os animais têm que ser identificados, e eles têm que ser determinadas que cocheira que eles vão. Então, tem uma série de situações onde o microchip é fundamental para determinar a identidade e a administração daquele animal. Nós também desenvolvemos uma área grande em peixes. Então, por exemplo, aqui é um caso de um rio, onde eles alteraram o curso do rio, e eles queriam entender qual que era o impacto na população de salmões. Então, os peixes foram microchipados, e essas antenas, como a gente vê aqui do lado esquerdo, né, da foto do lado esquerdo, foram colocadas embaixo do rio. Então, quer dizer, quando os peixes nadam por cima dessas antenas, eles registram a população e conseguem avaliar esse impacto. Então, uma tecnologia foi ajudando a outra a desenvolver cada vez mais, né? Com esse crescimento, né, em todas as espécies, globalmente, o passo seguinte foi o monitoramento. E o monitoramento, ele depende, né, da identificação correta. Você não tem como medir características, né, de um animal. Nesse caso, a gente vai ver, né, que é o tempo de ruminação,
versus a atividade do animal, que vão ajudar a predizer, por exemplo, o momento do parto, o momento certo de inseminar, mas eles precisam ser identificados corretamente. Então, o outro passo que nós demos, né, em termos de crescimento, foi esse monitoramento animal. Isso a gente está falando agora num animal de produção, né? Mas isso foi trazido para os animais de companhia. Então, a gente vê aqui monitor de atividades, como nesse cão, os alimentadores, quer dizer, são os alimentadores que abrem para o microchip, quer dizer, precisa ter identificação do animal certo, né, para poder abrir, as portinhas que controlam a entrada e a saída dos animais, né, no caso aqui gatos ou cães pequenos, que é baseado na identificação. Então, por exemplo, essa portinha só vai deixar certos animais que foram programados entrar e sair. E se você tiver, por exemplo, 3 gatos e você quer que 2 saiam, mais um está velhinho, você quer que fique em casa, você pode programar a porta para ela não abrir para aquele gato que você não quer que saia. Então, são exemplos de como a identificação é base para todos esses elementos, né? Aqui é o comedouro, que apareceu anteriormente, né? Ele é um comedouro inteligente e ele é acionado pelo microchip. E nesse caso, eu posso até dar uma experiência pessoal. A primeira vez, né, que eu usei esse comedouro, eu tinha, na época, tinha 5 gatos. E uma gatinha já estava com 17, 18 anos, e todos os outros eram mais novos que ela. Acho que era abaixo de 11. Então, e são machos e maiores, ela pequenininha, fraquinha, e ela não estava tendo muita chance de comer, né? Os outros vinham, tiravam ela do comedouro, depois a gente tentou separar, trancar, mas aí o ideal é ela poder comer quando ela quer, né? E aí a gente conseguiu testar esse comedouro e mudou a vida dessa gatinha, tá? Porque aí ela comia e os outros não conseguiam. Eles tentaram várias vezes, mas não conseguiram. E aí, esse comedor inteligente não só ajuda o próprio animal, como no caso dela, mas ele também te dá todas as informações, nessa versão conectada que tem um aplicativo, ele te dá todas as versões do que aquele animal comeu, quanto que ele comeu, ele tem uma balança, então ele consegue verificar. O comedouro é dividido, então uma parte pode ser comida úmida, outra parte pode ser comida seca, então você pode verificar quanto que ele comeu de cada um. Então, ele começa a te dar muito mais informação que você consegue controlar melhor, né, a alimentação desse animal. Então, agora que a gente falou, né, a respeito de tudo que até o microchip e a identificação são a base, né, de todos esses desenvolvimentos, a gente vai discutir um pouquinho mais a identificação em animais de companhia. Então, por que a gente usaria um microchip no animal de companhia? Primeiro, assim, o World Small Animal Veterinary Association, né, que é a Associação Veterinária de Pequenos Animais Global, né? Ela reconheceu que a identificação por radiofrequência, o que é chamado gold standard, quer dizer, é a melhor técnica padrão para identificação. E uma das conclusões foi que a chance de reunificar um animal com os tutores é muito maior se o animal for microchipado. E a gente vê isso toda hora. Hoje mesmo, mais cedo, eu vi um anúncio, né? Esse gatinho, né, que foi perdido, vi uma foto, né, no meu caminho, e é difícil você falar, né, se é exatamente o mesmo gato que foi anunciado, se é um gato diferente. Às vezes é difícil, tem alguns que são mais claros, né, da gente perceber, outros podem ser um pouco mais difíceis da gente detectar essas diferenças. Então, a melhor maneira de saber se aquele animal é o animal que você está procurando ou que está perdido é pelo microchip. Então, assim, o que é esse microchip, né, que a gente fala, né, a respeito?
Ele é bem pequenininho, essa foto está ampliada em muitas vezes. Ele é do tamanho de um grão de arroz, tá? E ele tem dentro um circuito integrado, que a gente não consegue ver aqui na base, que é a parte inteligente do microchip. Esse circuito integrado, ele está associado a uma barrinha de ferro, que a gente vê aqui a pontinha dele em preto, onde uma antena de cobre muito fininha, né? São fios muito fininhos, enrolados nessa base de ferro. Isso é colocado numa resina, tá? E é o vidro que é utilizado para encapsular tudo isso, é um vidro biocompatível, quer dizer, ele não causa reação no organismo. Os nossos produtos também têm a volta desse vidro o parilene C, que é mais um elemento também biocompatível, que é usado para ajudar a fixar o microchip no lugar, para evitar a migração. Aqui à direita tem o brinco eletrônico, só para a gente ver os paralelos entre o microchip e o brinco eletrônico que é usado em gado. Então, a parte da inteligência, né, do circuito integrado é o mesmo. O que difere é que ele tem muito mais antena, porque como ele é externo, ele dá a volta, aquela antena vai em volta desse círculo todo. Então, por isso que a gente vê que em gado, a distância, né, onde esse brinco pode ser lido é maior do que a distância que o microchip pode ser lido, porque tem essa diferença no tamanho da antena. E aí, como é que é feito o microchip? Então, você tem que ter uma certa quantidade de resina, né? Agora, esse é um processo que um microchip de qualidade, a fabricação é toda automatizada, porque nós estamos falando de um produto do tamanho de um grão de arroz, né? Então, a quantidade de resina que tem que ser colocada no microchip tem que ser exata, não pode formar bolhas, porque isso pode interferir, né, com as ondas, né, que vão ler esse circuito integrado. Uma vez que tem a resina, vai aquela barrinha com a antena, né, e o circuito integrado, e depois é feito o fechamento a laser, tá? Aí tem mais alguns aspectos que a gente precisa entender do microchip, né? Muitas vezes a gente escuta falar, microchip é RFD, né? É identificação por radiofrequência. E aí eles acham que é a mesma coisa que tem, às vezes, em fábricas, para identificar produtos. Tem uma série de frequências diferentes, com características diferentes de RFD. Tá? Então, a gente precisa entender isso. Aquele que é usado em microchips é o de baixa frequência. E a gente vai ver que a frequência ISO é, em particular, 134.2. Tá? Então, ele tem certas características, e uma das características ele tem que ser lido com uma distância perto, né? Por isso que a gente vai até comentar isso, você deveria tocar o corpo do animal, não é aquele que é usado em fábrica, numa outra frequência, que vai ler na distância. Tá? Então, a gente precisa entender porque essas diferenças frequências são todas RFD. Então, como é que funciona? O microchip é passivo. O que isso quer dizer? Que ele fica ali dormindo no corpo do animal, ele não tem bateria, ele não tem nenhuma forma de energia. E isso também responde uma pergunta que é muito comum. Ele não é um GPS, né? O GPS precisa ter bateria. Então, ele não vai localizar um animal perdido. Ele somente identifica o animal, mas não um GPS com localizador, tá? Para isso precisaria de bateria. Então, o microchip ele está ali dormente até vir uma leitora, e aqui a gente tem duas leitoras PETs e uma leitora de gado, e todas elas funcionam para identificar o microchip. Ela vai emitir ondas e vai procurar aquele microchip. Ele vai passando por diferentes áreas e vai perguntando, né? O microchip, você está aí, né? Vai parte por parte. E aí, quando ele atinge o microchip responde com uma onda de radiofrequência, o que vai para a leitora, e depois as leitoras podem comunicar com computadores, com telefones, né? Com
com outros eletrônicos armazenando essa informação. Você tem essa informação armazenada na leitora, mas você tem vários aplicativos que comunicam com as leitoras também, que podem ser utilizadas. Agora, como que isso funciona? Né? Assim, como é que a gente sabe que toda leitora vai ler todo o microchip e vice-versa? Porque existem 2 padrões principais que nós seguimos, tem o International Standards Organization, né, que é o ISO, ele tem dois padrões, o 11784 e o 11785. Esses 2 padrões vão definir como é que uma leitora fala com o microchip, né? Então, a primeira, o 784, vai ter o código, qual que é a estrutura do código, para que todos os fabricantes que seguem as normas ISO ajam da mesma maneira, tá? E aí, a 11785, ela é em conjunto com a 11784, e ela regula justamente como é que essa leitora vai comunicar com o chip. Então, esse processo, existe uma norma internacional, que é uma norma internacional que nós seguimos, e que permite que, primeiro, toda leitora ISO, né, ela vai conseguir identificar um microchip ISO e vice-versa, não depende da marca. E o segundo, que não tenha números duplicados no mundo inteiro. Então, se todos os fabricantes seguem essas normas, ela tem toda uma estrutura de como é o código para que não haja um número duplicado em nenhum lugar do mundo. Então, aquele número deve ser único para aquele animal. E como é que funciona isso? Tem um organismo chamado ICAR, né, que ele é responsável por aplicar essas normas ISO. E ele determina códigos de fabricante para diferentes fabricantes. Tá? Então, a MSD tem vários códigos, entre eles o 978. Alguns outros países, eles optam, né, por usar o código do país, quer dizer, não é uma coisa determinada que só pode usar o código do fabricante. Você também pode usar o código do país se for a norma do país, que não é o caso do Brasil e não é o caso dos Estados Unidos. Então, os 3 primeiros códigos, os 3 primeiros números do microchip, que é um número de 15 dígitos, vão ser esses códigos do fabricante. Então, por exemplo, se no Brasil a gente está usando o código 978, que é um dos códigos da MSD, quando um animal é escaneado e você vê 978, você já vai imediatamente saber que é um produto, que é um microchip fabricado pela MSD. Tá? Então, essa é a base do microchip, de como ele funciona. Agora a gente vai ver um pouquinho a parte da técnica de escaneamento e da implantação dos microchips. A primeira coisa é não se apressar para fazer a implantação do microchip. Eu gosto muito dessa foto porque esse cachorro, eu não sei muito bem se puseram ali, se foi um queijinho, se foi uma pasta de amendoim ou o que foi, nessas bandejinhas que eles ficam lambendo, e tem vários desses no mercado, né? Onde eles se distraem ali, não ficam prestando muita atenção no que está acontecendo. E é um método bom do animal estar tranquilo, você, assim, porque é um microchip e vai ficar lá por toda a vida do animal. Então, você gastar aquele tempo extra em ter certeza da localização, em ter uma pessoa que ajude a conter esse animal, são passos muito importantes, tá? Pelos estudos que foram feitos na Inglaterra, eles viram que o local e a técnica utilizada são cruciais para o microchip se manter no lugar correto, tá? Então, aonde que o microchip é implantado? Ele é implantado na linha dorsal, né, bem no meio da linha dorsal, subcutâneo, né? Então a gente vê aqui até pela inclinação da agulha, isso está indo subcutâneo, entre as escápulas, tá? Bem entre as escápulas. Aqui é um outro exemplo também, porque a gente fala muito do cão, mas o gato também é microchipado, e principalmente gato, né? Porque esses escapam ainda mais, né? Do que
do que os cães. Então, qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer no procedimento de implantação? É primeiro ter certeza que o animal não é microchipado. Eu tenho um animal, um gato, que ele foi microchipado 2 vezes. Então, quando eu adotei, provavelmente aconteceu que não foi checado apropriadamente de que ele não tinha um microchip e foi colocado um segundo microchip, né? Então, uma coisa que a gente quer evitar. Quando acontecer de ler um microchip, eu ler outro, um não está registrado. Então, precisa ter um escaneamento cuidadoso, né, de que já não tem um microchip. Primeiro, a gente vai na região de implantação, porque a gente sabe que é a chance maior, né, da gente encontrar esse microchip, mas a gente deve checar por todo o corpo, quer dizer, se não tiver naquela região que você já está esperando, você deve checar por todo o corpo, sempre encostando a leitora no corpo do animal, fazendo um padrão em S para você não se perder e não ter passado em uma certa região. Depois que você passar esse S inteiro, você vira a leitora e passa cruzando, né, essa região. E passa por todos os membros, passa pelo pescoço, né? É assim, é uma leitura escanear todo o corpo do animal. O importante, a gente sugere, né, esses padrões em S para realmente não pular uma área que não seja escaneada. Nas técnicas de escaneamento de microchips, tem alguns aspectos, né, que a Associação Americana de Medicina Veterinária, ela chama a nossa atenção para isso, né, para que a gente entenda. Então, a orientação do escaneamento, o que acontece? Muitas vezes, um microchip é lido diferentemente se ele está numa orientação perpendicular ou paralela à leitora. Então, quando você está passando sobre o corpo do animal em S, você está mudando essas orientações. Por isso que essa importância de fazer uma leitura devagar, né, porque você vai alterando essas distâncias e essas orientações. A distância entre o microchip e a leitora, que nem a gente falou, né, previamente. Então, o ideal é que você até fique encostando a leitora no corpo do animal. Frequências utilizadas pela leitora, né, se for ISO, não é problema, né? A outra coisa é a potência mínima para ativar o microchip. Isso é da leitora, se a energia estiver muito baixa, a pilha estiver quase no final, então trocar a pilha, né? Variações em técnicas da implantação do microchip. Tem países na Europa que implantam do lado esquerdo do pescoço, por isso que precisa realmente fazer esse escaneamento de todo o corpo, né? E por fim, se o animal está pulando por todo lado, né? Isso eu vi acontecer na minha frente num abrigo, o cachorro estava tão excitado que eles fizeram uma leitura muito rápida e não pegaram de início o microchip, e depois, numa leitura mais cuidadosa, a gente viu que tinha o microchip. Tá? E outra coisa que ele pode acontecer de migrar, tá? Então, ele pode ser que não esteja no local onde ele foi inicialmente implantado. Outros fatores, né? Materiais metálicos. Eu sei que a gente fala isso, mas a gente tem que pensar em tudo, né? Que isso inclui a mesa de exame ou em aço inoxidável. Geralmente, se o cachorro está só sobre a mesa e não deitado nela, tem menos influência, mas se você não detectou, é bom entender que a mesa pode realmente influenciar. Muitas vezes, cachorros que têm esses enforcadores, né, com muito metal, muita plaquinha, tudo isso interfere. E até, eventualmente, luzes fluorescentes, computadores, menos, mas eles interferem na distância, né, não é ideal. Tá? Então, só que a gente entenda que tem essas interferências. Então, na nossa técnica, qual que é o segundo passo que a gente tem que ter? É checar primeiro que está tudo ok com aquele microchip antes de implantar. Então, a gente recomenda ver que não tem uma perfuração, né? Porque ele é estéreo dentro do envelope que ele vem. Então, assim, ter certeza que a embalagem não tem nenhuma perfuração, que não está rasgada, porque isso tudo comprometeria a esterilidade. Segundo, é checar o microchip. Então, com a leitora, você vai por cima da agulha
e você vai identificar o microchip. Uma vez que apareceu o número na leitora, você vai confirmar que é o mesmo número que está nas etiquetas, né? Isso é só mais uma garantia, a gente não espera que isso não ocorra, mas é mais uma garantia e é uma boa prática, né, antes da implantação. Esse é bem importante, os animais devem ser implantados em decúbito external, em estação ou em posição sentada, ou seja, ele não deve ser implantado deitado de lado. E por que isso? Porque muitas vezes, quando eles estão deitados de lado, você imagina que eles estejam, que você esteja sobre a linha dorsal. Mas, especialmente se for um animal com pele bem solta, tipo de um labrador, a pele, ela move bastante e você pensa que você está na linha dorsal e você aplica, depois esse animal fica, né, em estação e acaba indo para o ombro, do ombro ele pode descer, tá? Então, a gente pede que seja colocado o animal na posição mais certa possível. Se prepara a pele normalmente, como qualquer outra injeção, e os nossos microchips, eles vêm com uma trava de segurança para você não apertar sem querer antes do momento da aplicação. Então, aqui está essa trava vermelhinha, deve ser retirada, depois você já tira a tampa da agulha. Normalmente a gente aplica a injeção com bisel para cima, o mesmo caso com o microchip. Então você vai segurar uma pequena quantidade de pele, né? Não vai segurar demais, porque senão a mesma coisa que a gente estava comentando no decúbito lateral, né? A hora que você puxa muita pele, você perde a referência. Então, faz essa tendinha de pele, mas não puxa demais, tá? E aí você vai inserir a agulha, geralmente é feita dessa maneira, né? Vamos dizer, de caudal para cranial. Então, você vai inserir ela na direção cranial, um pouco antes da onde você quer que o microchip fique por causa do comprimento da agulha, tá? A hora que você está embaixo dessa pele, você vai puxar o êmbolo até o final. E ele tem um clique, ele faz um clique, tanto que você escuta, quanto você sente ele um pouco na hora que você puxa até o fim. E é bom chegar até esse clique, que você tem certeza que você puxou o êmbolo até o final e que o microchip agora, né, foi colocado embaixo do animal. Como uma medida extra de segurança, você pode beliscar em volta da agulha para evitar qualquer retração do microchip, tá? E aí você descarta essa agulha no container apropriado para não causar nenhum risco aí para as pessoas que estão manuseando, né, esse material. Então, basicamente, essa é a técnica de implantação. É lógico que depois que você terminar de implantar, você deve passar a leitora e confirmar, né, que o microchip foi implantado. Pode acontecer que, por exemplo, esse microchip foi puxado na hora da implantação, né, se a técnica não foi apropriada, se o êmbolo não foi puxado até o fim, um animal de pele longa como esse, o microchip pode até ficar né, ali junto com o pelo, tudo. Então, é sempre bom você checar, né, que a implantação foi correta, que o microchip pode ser lido. E depois da implantação, também a gente recomenda não ficar mexendo muito no local da implantação, deixar quieto. Também, se o animal fizer alguma atividade muito exagerada, né? Assim, a gente pede que nos dias seguintes da implantação não seja feito. Se é um animal que vai nadar, que vai para o mar, né? Que vai correr, fazer algum esporte, então deixa para algum outro momento para fazer essa implantação, mas não fazer no dia seguinte de uma implantação. Algumas outras questões que vêm, qual que é a segurança, né, do uso desses microchips nos pets? Então, tem um trabalho, né, um esquema de reportar, né, efeitos adversos, né, que é a British Small Animal Veterinary Association, né, a Associação Veterinária de Pequenos Animais da Grã-Bretanha,
instituiu por 10 anos. Então, foram 4 milhões de animais microchipados entre 1996 e 2007. E a gente vê que o maior efeito, né, foi migração. Mas, mesmo assim, foi 0,005%. Então, pode ocorrer, sim, mas é raro, extremamente raro. Eu acho que eu já vi até a comparação com qual que é a chance de você ser atingido por um raio, né, porcentagem. Então, é interessante se você aplicar a técnica correta. É lógico, se você está fazendo em animais, correndo, alguém segurando no colo, o animal todo torto, ou se está deitado de lado, a pele solta, quer dizer, considerando uma técnica apropriada para a implantação do microchip. Aí agora a gente vai falar um pouquinho dos produtos que a gente tem, né, para esse segmento, né, dos pequenos animais, quais que são as leitoras, os microchips que estão disponíveis hoje. Basicamente, a linha Sure Care tem 2 tipos de microchip e 2 tipos de leitoras. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um. O Global Ident 2.1. Então, esse é o microchip que a gente fala que é o microchip standard. Ele é um microchip numa agulha mais calibrosa, né, 12G, e ele também tem o Paril NC, que nem a gente falou anteriormente, e os dois modelos são encapsulados em vidro de alta biocompatibilidade, seguem as normas ISO. Então, nesses aspectos, eles são muito parecidos. O microchip standard é um pouco maior, então ele é mais fácil de uma leitora detectar. Ele detecta mais rápido, porque ele é maior, tem mais antena. Então, a prioridade pode ser de implantar esse standard pela maior facilidade de detecção, tá? Quando que você talvez vá preferir o outro, que é o Global Ident Extra Small 1.4? A gente vai dar uma checada nisso. Então, o 1.4, a grande diferença do 2 para o 1.4 é que ele é uma agulha menor. Então, se é um animal menor, um gato, um cão de pequeno porte, ou uma situação onde você está com um proprietário e já é um animal que já é mais sensível, então, essa daí provavelmente vai ser a melhor opção. Ele não é ideal, por exemplo, um filhote de raças muito grandes, como um São Bernardo, porque a distância para ler esse microchip tem que ser ela é um pouco menor do que o standard, ou seja, a leitora demora um pouco mais para detectar. E se você pegar um animal muito grande, ainda mais se ele for obeso, né, tiver uma camada de gordura, você começa a aumentar essa distância. Então, esse produto é um produto excelente, com agulha mais fina, então ele traz mais comodidade, né, para o animal. Por outro lado, se você está fazendo com o animal em anestesia, no momento, como a gente viu aquele outro, está sedado, aí a preferência é para o standard, mesmo em animais menores, tá? Aí nós temos a leitora GPR Plus. Essa leitora é a leitora profissional, ela lê e armazena 3.000 números, quer dizer, você pode, você dá um download, né, de um software que vem com a leitora, e você pode levantar todos os animais que você escaneou no dia 2 de setembro, e você vai ter lá o número do microchip, a data e a que horas que aquele microchip foi escaneado, tá? A bateria dele dura bastante, é recarregável, ele é uma leitora que ele detecta as várias tecnologias. Aí no Brasil, basicamente, são usadas somente a ISO, né, 134.2, mas se for um animal de um outro país que está com uma outra frequência, ele detecta também, tá? Se for um microchip termossensível usado em outros países, ele também
vai detectar essa temperatura. Ele vem numa caixinha que é muito boa de transportar e protege a leitora. Ele vem também com chaveirinho para você testar, né, o leitor, que vem com microchip dentro. Agora, a gente não recomenda colocar esse chaveirinho na alça da leitora, porque você pode estar lendo um animal e ele pode estar lendo o chaveirinho. Então, assim, não recomendamos de jeito nenhum de colocar esse chaveiro na alça, deixa ele na caixinha. E ele vem com cabo USB, se tiver que fazer alguma atualização do software, você tem esse cabo. É uma excelente leitora, ela aguenta muito os manuseios, né? Em abrigos, em clínicas veterinárias, ela é muito resistente ao manuseio profissional, né? Com muita frequência. Aí nós temos também a leitora Home Again. Essa leitora, ela detecta a frequência ISO, que é como a gente falou, são aqueles que têm 15 dígitos, né? Ela não vai detectar se tiver outras frequências usadas em outros países, não é o caso do Brasil, mas se for um animal importado que possa ter uma outra frequência, ela não detectaria, mas ela detecta os microchips comumente usados no Brasil. Ela também detecta a temperatura de um microchip térmico e ela usa pilha normal, 2 AA. Tá? Muito fácil de manusear, ela é fácil de colocar no bolso, né? Assim, você pode pôr no bolso do avental. Agora, ela não é uma leitora, ela é uma leitora mais frágil, que ela não é para o manuseio profissional, né? De várias leituras por dia. Então, ela é uma leitora que é muito boa para ter mais leitoras na clínica, em outras salas, mas ela não tem essa rusticidade, né, da GPR Plus. Com tudo isso, eu vou passar agora um filminho que vai mostrar todas essas técnicas que a gente conversou, né? A gente vai colocar tudo junto para vocês verem. Técnica de implantação de microchips e input de dados. A MSD Saúde Animal apresenta a técnica de implantação, escaneamento e registro de microchips nos pets. Para essa demonstração, selecionamos a Becca, uma Border Collie de 6 anos. Antes de implantar o microchip, é necessário escanear o animal para ter certeza que ele não é microchipado. Para isso, utilizamos o scanner Home Again ou SureSense da linha Sure Pet Care da MSD. Certifique-se de que a bateria está totalmente carregada para que o scanner funcione perfeitamente e que o corpo todo do animal foi verificado. A melhor prática é escanear em forma de S ao longo das costas do animal, segurando o scanner o mais próximo possível do corpo. Você pode inclusive tocar o corpo do animal. Em seguida, gire o leitor para escanear ambos os lados do pet em um padrão S. Importante: o microchip pode ter migrado do local original de implantação. Fique atento. Lembre-se que existem diferentes tipos, tamanhos e tecnologias de microchips. Por isso, mova o scanner lentamente para ter certeza de conseguir detectá-lo. O movimento deve ser lento e minucioso. Outro aspecto a salientar: a sala do exame. Esteja atento a materiais metálicos, luzes fluorescentes ou computadores que podem interferir na leitura do microchip. O procedimento: verifique a esterilidade da embalagem, certificando-se de que não há gotas de umidade ou perfurações. Primeiramente, escaneie a etiqueta da embalagem e o microchip para ter certeza de que os números são iguais. O local padrão para a implantação do microchip é subcutâneo, sobre a linha dorsal e entre as escápulas do animal. Coloque o animal deitado de barriga para baixo ou posicione-o em pé ou sentado para que o microchip seja aplicado no local correto, evitando assim a migração. Não realize a implantação com o animal deitado de lado. Deve-se conter o animal para que ele não se movimente. Por isso, é indicado que haja sempre uma pessoa de apoio no momento da implantação.
Segure a pele do animal e crie uma pequena tenda, certificando-se de que a agulha está entre as escápulas e não desviada para um lado. Esse aspecto se aplica principalmente quando se está implantando o microchip em cães que têm pele mais solta. Insira a agulha sob a pele através da tenda até a linha central. Pare para garantir que a agulha permaneça no lugar e, em seguida, pressione suavemente o êmbolo para implantar o microchip. O som de um clique indica que o microchip foi implantado. Deve-se beliscar a pele ao redor da agulha enquanto puxa a mesma para fora, para garantir que o microchip fique sob a pele do animal. Para certificar-se que o microchip foi implantado, escaneie novamente o animal. Uma etapa de grande importância no processo da microchipagem é garantir que o microchip esteja registrado na plataforma. Por isso, uma vez implantado o microchip no pet, acesse a plataforma www.msdsharepetcare.com.br e cadastre os dados. Junto com o microchip, você recebe uma tag com o QR Code que levará à página da plataforma do mural de pets perdidos. O microchip Global Ident está em conformidade com os padrões globais de ISO 11784 e 11785, para que as famílias possam viajar com confiança com seus animais de estimação para qualquer lugar do mundo. Há 2 apresentações do microchip Global Ident, uma para cães de pequeno porte e gatos e outra para cães de grande porte. Microchip Global Ident, a petnologia na identificação e na individualização dos pets, porque o seu pet é único. Super obrigada, espero que vocês tenham gostado. Achei que o vídeo é um bom resumo de tudo que nós discutimos. Esse era um cachorro que eu tinha acabado de microchipar, não é o meu cachorro não, é o cachorro de um colega, e ele tá aí, feliz, e pode ser identificado a qualquer momento. Tá bom? Super obrigada. Boa noite a todos, eu sou Silvana Costa e faço parte do time de marketing da MSD Saúde Animal. E é um prazer estar aqui com todos vocês para esse lançamento do microchip e da plataforma SharePetCare. Marta Lacola, muito obrigada, parabéns pela sua apresentação, por dar um passo para nos introduzir aí nesse mundo da petnologia, da identificação animal. Hoje a Marta já conversou com vocês sobre os produtos, sobre os microchips, as leitoras, como que utiliza, as características básicas. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o negócio microchip mais plataforma MSD SharePetCare. Os nossos microchips, o Global Ident 1.4, 2.1 e as leitoras, eles estão disponíveis na nossa cadeia de distribuição MSD. O microchip ele vem em caixa com 10 unidades. Para cada microchip vem um aplicador descartável. E as leitoras são vendidas de forma unitária. O nosso time da MSD está preparado para ajudá-lo a escolher qual seria a melhor opção de leitora para o seu estabelecimento. Agora vamos conversar um pouquinho sobre essa plataforma de registro do microchip, que é a plataforma MSD SharePetCare. Ela tem na versão mobile e desktop, você poderá utilizá-la nas 2 versões. E quais são as funcionalidades que ela tem hoje para vocês? A plataforma ela tem um dashboard que fala o número dos animais registrados, o número de animais que são microchipados e uma série de outras informações. Você tem o cadastro de animais na plataforma, o cadastro dos microchips. O veterinário pode emitir o certificado do microchip tanto em português como em inglês, o que facilita tanto, porque aí o cliente não precisa fazer a tradução juramentada. O veterinário pode cadastrar exames, pode manter a carteirinha de vacinação em dia na plataforma, fazer o detalhamento de consultas, de todo o atendimento que ele faz e registrar nessa plataforma, acompanhar todos os tratamentos, e emitir lembretes, como lembretes de vacinação, de medicamentos preventivos e até lembretes de agendamento de consultas. Na plataforma também tem o mural de pets perdidos e o suporte.
Então, o usuário, ele conta, dentro da própria plataforma, com uma funcionalidade de suporte, onde ele vai poder esclarecer dúvidas sobre a navegação da plataforma. A plataforma MSD Sure Pet Care é uma plataforma de fácil navegação e ela está em melhoria contínua sempre. E o que significa isso? A gente leva muito em consideração os feedbacks dos clientes. Então, vocês veterinários, vocês podem entrar na plataforma e deixar lá o seu feedback, tanto das funcionalidades que já existem, como vocês podem fazer sugestões para novas funcionalidades. Vocês podem sugerir tudo aquilo que vai agregar ao negócio de vocês para que a gente possa melhorar e introduzir essas funcionalidades na nossa plataforma. Hoje, como eu mostrei agora há pouco, nós temos as funcionalidades relevantes ao negócio do médico veterinário, mas já estamos trabalhando aí numa segunda onda de lançamento que vai incluir funcionalidades para a gestão do pet shop e uma visão tutor. E para facilitar, a MSD traz para vocês tutoriais em PDF e em PowerPoint, a visão geral da plataforma, onde tem todas as instruções de como navegar por essa plataforma. Trazemos também um tutorial de login dos veterinários, como que os veterinários vão se logar nessa plataforma e cadastrar a clínica nessa plataforma, e como navegar pelo mural de pets perdidos. Também temos um outro tutorial à disposição dos médicos veterinários, que é um vídeo, um tutorial de escaneamento e implantação do microchip. E quais que são as oportunidades que esse negócio traz para o médico veterinário? Primeiro, nós estamos trazendo mais do que um produto mais plataforma. Nós estamos trazendo eles juntos, um produto mais uma plataforma, que é, na verdade, uma ferramenta de gestão para o médico veterinário. Então, é uma oportunidade de oferecer ao paciente uma identificação única e exclusiva e de alta qualidade. É um negócio com excelente margem e rentabilidade para a clínica. E na plataforma, como a gente comentou, não é uma simples plataforma de registro. Há essas outras funcionalidades relevantes para o negócio do médico veterinário. E o dashboard que vai ajustar muito na gestão dos dados da clínica. Então, contem com a nossa equipe MSD, nossos coordenadores, nossos promotores que estão a campo, para apresentar a plataforma para vocês, ajudar na navegação, apresentar o microchip. Então, eu agradeço a presença de todos no lançamento do microchip e da plataforma MSD Sure Pet Care. Bem-vindos ao mundo da petnologia. Muito obrigada. Agora, para encerrar, eu vou apresentar um vídeo para vocês. Esse é o microchip Global Ident da linha Sure Pet Care, um produto com tecnologia de ponta que a MSD Saúde Animal está trazendo para identificar e individualizar os pets. Com o microchip Global Ident, cada paciente é identificado de forma segura e eficiente com um número único, só dele, como se fosse um RG. A identificação por microchip é necessária para viagens internacionais, é utilizada pelas associações de raça para assegurar a origem do pet e auxilia na reunificação de animais perdidos com seus tutores. O microchip Global Ident é um transponder encapsulado que atua por radiofrequência, confeccionado em vidro de alta biocompatibilidade, envolvido em parilene C, um revestimento antimigratório de uso médico. Ele vem com um aplicador fácil de manusear, com trava de segurança e excelente penetração cutânea. Vamos acompanhar a implantação do microchip. Mas lembre-se, antes de implantá-lo, é importante verificar se o animal já não é microchipado. Veja, o microchip é implantado sob a pele do animal de uma forma praticamente indolor. Quando o êmbolo é pressionado, se ouve um clique, indicando que o microchip foi implantado, trazendo confiabilidade na aplicação. Após a implantação, é necessário fazer o registro. O número do microchip deve ser registrado na plataforma MSD Sure Pet Care. A plataforma MSD Sure Pet Care é uma ferramenta de registro que, além do cadastro do microchip, possui diversas funcionalidades relevantes na rotina do médico veterinário de forma totalmente gratuita. E quais são essas funcionalidades? Cadastro de informações de consultas e outros atendimentos,
resultados de exames, carteirinha de vacinação e ainda a programação do envio de lembretes de consultas, de vacinação e de medicamentos preventivos, além do mural de pets perdidos. Ela está disponível em mobile e desktop. O microchip Global Ident é compatível com as normas ISO 11784 e 11785. É comercializado em caixas de 10 unidades em 2 apresentações. Global Ident 1.4 para cães de pequeno porte e gatos e Global Ident 2.1 para cães de porte grande. E as leitoras da linha Shure Petcare são modernas e fáceis de manusear. Microchip Global Ident, a petnologia na identificação e na individualização dos pets, porque seu pet é único.